Deixa eu te fazer uma pergunta que vai te colocar numa situação mais rabiscada que essa daqui, uma situação totalmente desconfortável. Talvez o problema da sua vida espiritual não seja mais o pecado em si, o pecado que você cometeu, o pecado que você faz, mas o fato seja que você não sente mais o peso desse pecado. Agora eu pesei o clima, né? E como isso se mostra nas nossas vidas? Você tá orando menos, você não sente mais aquela vontade de orar, você não quer mais ler a Bíblia, conhecer mais de Deus, você não sente tanto prazer naquilo, e você até não sente tanta culpa assim quando você peca. Essa é a falta do peso do pecado nas nossas vidas. E talvez o pensamento mais assustador que vem agora na sua cabeça é: será que o Espírito Santo, ele ainda habita no meu coração? Pesado, né? Talvez você clicou nesse vídeo esperando que eu falasse pra você: sim, cara, o Espírito Santo não tá mais em você, ele não tá no seu coração. Mas não. A Bíblia nos ensina completamente diferente. Quando a gente olha para ela, a gente vê que Deus, o Espírito Santo dele, habita naquele que é filho dele. Então ele não fica saindo como se fosse uma visita. Agora o Espírito Santo tá em você. Agora ele não tá mais. Ele tá, ele não tá. Não é esse entra e sai como se fosse uma visita. Mas o problema é outro. E ele é muito mais perigoso. E qual que é esse problema que a Bíblia nos mostra? É que ao invés desse entra e sai que a gente imagina que seja, a Bíblia nos mostra que a gente pode estar apagando a voz do Espírito Santo em nós. E isso é um problema muito maior. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 sinais que você pode estar fazendo isso com o Espírito Santo agora na sua vida. Então não sai desse vídeo. E para quem não me conhece, eu sou o Alisson, e nesse canal aqui eu trago vídeos a respeito da Bíblia, de forma simples, tranquila e que você entenda, para compreender realmente o que Deus quer falar com a gente através das escrituras, numa linguagem mais tranquila e mais simples. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal para você receber mais vídeos assim, e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que precisa ouvir. E bora aqui pro primeiro sinal, que eu vou chamar de Ato 1. E primeiro de tudo, antes da gente entrar no Ato 1, eu tenho que fazer uma correção para vocês. A Bíblia nunca nos disse que o Espírito Santo é uma visita, que ele entra e sai das nossas vidas. Que, por exemplo, quando você levanta a mão para adorar no culto, ele entra. Mas você cometeu um pecado, ele sai. Você orou hoje, ele entra. Você pecou hoje, ele sai. Não é se entra e sai o Espírito Santo nas nossas vidas. Quando a gente olha para Efésios 1, fala muito bem quando o Espírito Santo entra na nossa vida, quando ele começa a participar. A partir do momento que a gente reconhece Jesus Cristo como nosso Salvador. A partir desse momento que a gente reconhece que só Jesus pode nos salvar, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e a partir daí a gente vai viver uma vida de arrependimento, a gente ganha o quê? O selo do Espírito Santo. É a marca de Deus nas nossas vidas, o Espírito Santo. A gente foi selado através dele. É ele que nos sela. É ele que, quando a gente for entrar na fila do céu lá, Deus vai ver: esse tem o Espírito Santo, ele entra. É isso, o Espírito Santo é isso na nossa vida. E a partir do momento que a gente creu em Deus, a gente não vai ficar sem esse selo. E é claro, a gente vai ter que viver uma vida de arrependimento. Ele vai nos mostrar o que a gente deve fazer ou não. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas qual que é o perigo real, então, Alisson? Se a gente tem o selo e a gente foi selado para sempre? O perigo real é o que está falando aqui em Tessalonicenses 1, que diz pra gente não apagar o Espírito Santo. E apagar é a gente ir sumindo com ele aos poucos na nossa vida. Em Efésios deixa mais claro ainda, que a gente não entristeça o Espírito Santo. Entendeu? A gente tem que cuidar com essas coisas, porque esse é o perigo real. Você consegue perceber a diferença em relação a dessa visão do entra e sai e dessa visão aqui bíblica, que é do entristecer? O texto aqui pra gente não diz que ele abandonou a gente e nunca mais vai voltar, mas ele diz que não é pra gente não entristecer, que ele é uma pessoa e que ele tem sentimentos, e que não é pra gente resistir à ação dele, nessa questão de entristecer. Paulo tá falando aqui em Efésios, não que o Espírito Santo abandonou eles, mas que eles estavam resistindo ao Espírito Santo, para eles não resistirem e deixarem o Espírito Santo falar ao nosso coração, entender e escutar essa voz dele. E o problema é que quanto mais você resiste ao Espírito Santo, mais o seu coração vai tornando de pedra e mais difícil você vai ouvir ele. É como se, por exemplo, aqui em casa, minha esposa tá falando comigo, a porta tá aberta, eu consigo ouvir ela melhor. Daí eu começo a não dar muita bola pra que ela falar, eu pego e fecho a porta. Já ficou mais difícil de ouvir a voz dela. Daí eu pego e entro aqui no banheiro e fecho as 2 portas. Fica mais difícil ainda. É isso que vai acontecendo com a gente. Isso que a gente tem que cuidar pra não fazer com o Espírito Santo. Porque vai ficando cada vez mais difícil de ouvir a voz dele. E agora sim a gente vai pro Ato 1, que é o sinal 1. E o Ato 1 é que o pecado, ele parou de te assustar. É como se fosse assim a nossa vida com Deus, com o Espírito Santo, fosse essa vela aqui. É como se a gente começasse a apagar ela. E o pecado começou a ser uma coisa normal pra você. E o pecado começou a ser uma coisa normal pra você. Você não sente mais aquele peso quando você comete pecado. Você começa a racionalizar tudo, pensando assim: todo mundo faz mesmo, então eu vou fazer.
Ah, é só um videozinho que eu vou assistir, não dá nada. Já é normal hoje em dia. Dá pra assistir esse vídeo, todo mundo assiste. Ou, é só uma conversinha que eu tô tendo com essa pessoa de madrugada. É só uma conversinha que eu tô falando bobeira aqui. Só uma conversinha que eu tô fofocando ou falando mal de alguém. Nem é tão grande assim isso que eu tô fazendo. Isso que eu tô fazendo ninguém tá sabendo. Só eu e eu. Nem Deus tá sabendo. Esse que é o problema. Você começa a banalizar o pecado. Você começa a viver abraçado com ele, que tudo começa a ficar normal. O problema aqui não é só esse pecado que você tá cometendo. O problema aqui é mais profundo. É que você tá perdendo a sensibilidade. Pra você tudo começou a ficar normal. Pecar e não pecar é a mesma coisa. Você tá perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. E quando ele fala com você, fala no teu coração, nem te incomoda mais. Você começou a abafar a voz dele. É como eu falei no exemplo da minha esposa. Você começa a abafar que você não começa a nem entender. Até que chega um ponto que você nem ouve a voz dele. E o teu coração fica assim, de pedra. E todo protegido. Ele vai tentar jogar a voz aqui, não vai passar. Porque você começou a fechar e se trancar ali e não ouvir a voz dele. Não ouvir a correção que ele tem pra você. Não ouvir ele instruindo no caminho que você deve seguir. E o mais assustador é que você vai fazendo isso daqui, e você nem percebe que você não tá mais ouvindo a voz dele. E aí que é o perigo. E aí que a gente vai entrar agora pro nosso ato 2. O sinal 2. O ato 2. Você só busca a Deus quando você tá em uma emergência. Quando o desespero bate. Quando você tá ansioso por alguma coisa na sua vida, quando teu relacionamento acabou, teu relacionamento não tá tão bem, você só tá brigando com aquela pessoa que você ama, ou com seus pais, ou quem que seja, ou quando você se sente culpado, você só busca Deus nessas horas. Mas fora disso daqui, o que acontece? Você tá no modo automático, você tá vivendo a sua vida. Daí você vai se distanciando da oração, você vai se distanciando da Bíblia, você vai se distanciando da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja. Um velho ditado aqui, quando a água bate na bunda, você corre pra Deus. Quando tá tudo bem, você vive no automático, longe de uma vida cristã. E a gente sabe que relacionamento nenhum sobrevive assim. O relacionamento que você tem com seus pais, com uma pessoa que você gosta, é construído aos poucos. E por que com Deus é diferente? E aos poucos, você trata Deus só como aquele botão de emergência e você não trata mais ele como o Senhor da sua vida. Em João 15, Jesus diz pra gente permanecer conectado com ele, permanecer com Deus. E permanecer não é você só orar pra ele uma vez por semana, é coisa diária, é todo dia, é seu amigo a todo momento. E agora a gente vai pro ato 3, sinal 3. E você vai ver que todos os sinais aqui, eles se ligam, se intercalam. E esse terceiro é que você está se sentindo confortável em ambientes que te afastam de Deus. Aqui, você tá tem um ambiente da luz, que você seguindo a Deus, e tem o ambiente da escuridão, onde tem as trevas, o pecado. E você está se sentindo tranquilo nesse lugar aqui. Pra você tá tudo bem. Começa a influenciar até com o sinal 1 lá. Você conversas obscenas pra você é tudo bem. Vídeos que você assiste com a galera, que você assiste sozinho, não é tão ruim assim. Os grupos que você segue, grupo que você tá inserido, os piadinha, tudo pra você é normal, é tranquilo. E isso aqui é um dos sinais que o Espírito Santo está sendo escondido da sua vida, está sendo colocado lá na última gaveta. E esse é o alerta principal, galera. Analise a sua vida se tá assim ou não. Porque o Espírito Santo, ele não vai sumir não ri aqui do meu Espírito Santo representado aqui, é uma pombinha, é para ser uma pombinha, mas para representar só o Espírito Santo. E ele não vai sair simplesmente de uma forma direta, tipo, você vai pegar e colocar direto ele na gaveta escondido ali. Não, é aos poucos, é nesses sinais que vão acontecendo. Tudo começa a ficar normalizado pra você, e aos poucos você vai se distanciando dele, até chegar a um ponto de que teu coração se transformou totalmente em pedra, e você nem ouve a voz do Espírito Santo, e cara, nesse momento, é só Deus. Como desde sempre é só Deus para nos fazer acreditar e fazer confiar nele. Mas nesse momento aí, cara, é perigoso. Então toma cuidado. E o ato 4, sinal 4, é que você tem a linguagem cristã, mas a sua vida não gira em torno de Cristo. Você usa uma máscara, na verdade, né? Eu sempre falo isso daqui. Você louva no culto, você ergue a mão para adorar, você sempre tá orando com Deus, você ora superficialmente, você mantém suas aparências na frente dos outros para mostrar que você é cristão. Você vai na igreja todo domingo, mas só que o problema central aqui é que isso é só uma máscara, porque você não tá vivendo como se Jesus fosse o Senhor da sua vida. Você não tá vivendo como se Jesus é a pessoa mais importante das nossas vidas. Foi ele que nos deu acesso novamente para estar com Deus, e você não vive com ele no centro. E como identificar isso? É você olhar, o seu tempo provavelmente gira em torno de você, o seu celular tá só para satisfazer seus prazeres, ou você tá viciado nele,
os planos que você tem pro futuro, não tem espaço pra Deus. É só você no centro da sua vida. Tudo pra você, tudo pro teu bem. E você não pensa mais no lugar que deveria estar aqui. Cristo deveria estar nesse lugar. E aí, ser cristão pra você é só uma estética. É só aparência. Porque o interno é você que manda. É o que a Bíblia nos diz. A gente tá vivo por fora, mas morto por dentro. Totalmente morto. E esse é um dos sinais. O Espírito Santo tá lá no fundinho escondido da sua vida. E você tá se esfriando. E o quinto sinal, /ato, é que você parou de lutar. Você não tá lutando mais a sua guerra. Não porque você venceu o pecado, mas simplesmente porque você cansou de lutar contra ele. Você não tá mais lutando contra o pecado aqui. Você cansou, você falou, não quer saber? Não quero mais nada. Isso daí não é pra mim, é muito difícil. Esse é um sinal. Essa fadiga espiritual. Quando você está lutando, quando você sente o peso, quando você se sente culpado, isso é a luta. E a luta quer dizer que o Espírito Santo está aí. Muitos me perguntam no Instagram, será que eu cometi a blasfêmia? Será que eu pequei e Deus não me ouve mais? Cara, se você tivesse cometido a blasfêmia, se você tivesse pecado e Deus não está mais aí pra você, cara, você não estaria nem aí pedindo ajuda pra mim, pedindo ajuda pra alguém, você estaria totalmente na lama do pecado, entregue completamente lá. Então, a luta é sinal que o Espírito tá aí. Ele tá falando pra você, muda a sua vida, muda esse modo de viver. Porque morto não luta. Morto, como eu disse, tá na lama lá e tá brincando com o pecado e que assim seja, pronto, amém. E se a tua vida tá assim, de você se entregou, você tem que tomar cuidado, porque você tá se entregando, você tá esfriando. Não entristeça o Espírito Santo. E você pergunta pra mim, até na folha sujada aqui, o que fazer então, Alisson? O que eu vou fazer diante de tudo isso? Será que o Espírito Santo esfriou e eu não tenho mais ele? Olha aqui, presta atenção, porque eu sei que vai ter comentário perguntando, será que eu tenho o Espírito Santo ainda? Presta atenção, se você tá vendo esse vídeo aqui, agora, é Deus que te enviou ele. Ele tá te mostrando, ei, você tá esfriando o Espírito Santo na sua vida, você tá calando ele, não faça mais isso. E esse vídeo aqui é Deus te corrigindo, te mostrando, pra você melhorar essas coisas na sua vida em relação ao Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus que Deus nos disciplina, que ele é o nosso pai e ele nos disciplina, nos mostrando coisas que nós devemos melhorar. Porque o seu pai, a sua mãe, quem ama você, te disciplina. Ele te ensina a andar, a fazer as coisas certas. E agora aqui é Deus te mandando esse vídeo, falando pra você se consertar essas coisas na sua vida. Então para e olha esse vídeo aqui. O Espírito Santo tá aí, só que você tem que quebrar essas barreiras pra você cada vez ouvir ele melhor. Entendeu? Você não tá zerado do Espírito Santo, ele tá aí. Então quando você pecar, quando você tá se sentindo distanciado agora, não vai fugir. Não faz que nem Adão e Eva que fugiram quando pecaram contra Deus. O que você faz agora? Corre para os braços dele. Confessa. Deus, eu não tô sentindo, eu não tô vendo o que eu tô me escondendo. Eu não entendi direito o que tá abafando a voz do Espírito Santo. Mas que o Senhor me mostre e eu venha pedir perdão para eu quero ser amigão do Espírito Santo. Eu quero ser amigão do Senhor. Eu quero estar junto. Eu quero cada vez mais ouvir a sua voz, Deus. Quero cada vez mais ouvir o seu ensinamento. E corre para os braços de Jesus. Não se afasta dele, faça ele ser o centro da sua vida. E aqui eu vou orar por você. Deus, nós te oramos, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos, abra o meu olho, do Alisson, que eu preciso ver os momentos em que eu estou entristecendo o Espírito Santo, em que eu estou não querendo escutar a voz dele. Eu peço que o Senhor limpe os nossos ouvidos, para a gente poder ouvir o Espírito Santo falando com a gente. Nos aproxima cada vez mais de ti. E assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E cara, é isso, essa é a palavra de Deus pra você. E não viva a sua vida baseada em sentimentos também, eu lembrei aqui agora. Se você, eu não tô sentindo Deus, eu não tô sentindo o Espírito Santo. Deus aqui, ó, sente Deus aqui no vídeo, Deus falando com você da palavra dele. Deus se revela com a gente através da palavra dele, ele tá se revelando através da palavra que eu acabei de pregar pra você aqui. Então não baseia a sua relação com Deus, com o Espírito Santo, nos seus próprios sentimentos, se eu tô sentindo ou não. Baseia no que ele disse na Bíblia. E ele disse que tá com a gente. E ele disse pra gente não entristecer o Espírito Santo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para um amigo que precisa ouvir, que pode estar entristecendo o Espírito Santo. E comenta aqui embaixo também algum testemunho, uma sugestão ou o que for. Eu espero que tenha gostado. Um beijo, até mais.